Graça e paz, meus irmãos. Poxa vida, que salmo maravilhoso, né? O Salmo 25 é uma oração cheia de confiança, humildade e desejo pela direção de Deus. Nos versos de 11 a 15, Davi abre o seu coração em dois grandes movimentos. Ele pede perdão pela sua iniquidade e, ao mesmo tempo, confessa a bem-aventurança daqueles que temem ao Senhor. O temor do Senhor não nos afasta dele, pelo contrário, nos aproxima do seu segredo e da sua aliança. O texto diz assim: por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem. A sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para que os que o temem, e eles lhe fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente do Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, porque ela é grande. Você consegue reconhecer isso na sua vida? Assim, de verdade mesmo. Davi reconhece a gravidade do seu pecado. Ele diz: Senhor, é grande. Quando eu olho para o meu pecado, eu sei que é grande. Se a palavra aí não está pecado, está iniquidade, mas o que torna maior ainda, porque pecado seria uma coisa só, iniquidade é uma coleção de pecados, vários pecados. E ele olha e diz assim: Senhor, eu tenho vários pecados e são grandes. E aí ele olha para tudo isso e faz o apelo que não está no mérito próprio, mas no nome do Senhor. Por amor do teu nome. Significa: age conforme ao teu caráter fiel, misericordioso e santo. Isso aponta muito para Cristo, em quem recebemos perdão, não porque merecemos, mas porque o Pai honra seu próprio nome. E essa aliança que nós temos com Jesus nos perdoa, mesmo na nossa iniquidade, que é gigantesca. Nós alcançamos o perdão em Cristo Jesus. No verso 12 ele diz: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. O temor ao Senhor aqui não é medo paralisante, não é isso. Apesar de sim, também está falando de medo, mas além do medo, tem reverência e tem submissão. O texto mostra que quem teme a Deus recebe a orientação divina, recebe direção divina. O temor do Senhor abre os ouvidos para nós ouvirmos a sua voz. O arrogante se perde em seus próprios caminhos, mas o humilde recebe o ensino do alto. O arrogante se perde no caminhar da vida, tropeça na sua grande arrogância, mas o humilde sempre está sendo guiado, sempre, sempre. Aquele que reconhece o quão pecador é, consegue ouvir a voz do Senhor, porque sabe o seu lugar, sabe que necessita do Salvador, sabe que precisa ser guiado todo dia. Ele não precisa de uma direção mensal, ele precisa de uma direção diária. No verso 13, Davi diz: a sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. O resultado do temor do Senhor é o descanso, é a bênção. Sua alma pousará no bem, sabe? Deixa eu tentar trazer isso para nós. Sabe aquela paz interior que vem depois daquela oração de choro e lágrimas por causa da prova? Sabe aquela confiança que nós temos? Porque as pessoas olham e falam assim: vai dar tudo errado, não vai dar certo, não vai conseguir, não tem cura, não tem jeito, que não sei o que. Mas a gente está lá confiante. Confiante. Estamos estabilizados, porque a gente sabe por onde a gente caminha. E depois ele diz: a sua descendência herdará a terra. Isso é uma promessa de legado, continuidade, bênção que ultrapassa gerações. Ultrapassa. E como que nós temos isso
em Cristo Jesus. Como que nós temos isso? Como que nós temos filhos gerados através da fé, que estão aí frutificando e frutificando, e o reino avançando, e os nossos irmãos se espalhando? Nós temos esse legado em nós, essa continuidade da promessa que sempre avançou e continuará avançando. Essa bênção que ultrapassa gerações. E a gente pode trazer para nós também. Tome posse do que a Bíblia diz sobre a sua vida e pregue para os seus filhos. Ensine o caminho, e assim, quando você não conseguir mais caminhar nas veredas do Senhor, porque suas pernas não andam mais, os seus olhos não enxergam mais, as suas mãos estão trêmulas e fracas por causa da velhice, seus filhos continuarão o seu caminho. Nós temos uma promessa. Essa promessa está sobre nós. Então não deixe que o inimigo tome os seus filhos. Entra nessa peleja, nessa batalha. Isso nem está escrito aqui. Entra nessa peleja, nessa batalha. Se coloque no caminho do Senhor. Peça para que Deus te guie, te ensine como que você deve fazer e se conduzir na criação deles. E conforme você vai sendo guiado pelo Senhor, vai chegar um ponto que os seus filhos serão guiados pelo Senhor. E já não será mais você o guiando, mas o próprio Deus guiando seus filhos. Isso é maravilhoso. No verso 14 ele diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, e eles lhe fará saber o seu conserto. Segredo aqui é sod no hebraico, e significa intimidade, conselho reservado. A intimidade com o Senhor é para os que os temem. O que recebe conselho do Senhor é para os que os temem. Deus compartilha os seus méritos, os seus mistérios, com aqueles que o temem. Assim como um amigo íntimo abrindo o coração. O temor do Senhor abre portas para uma comunhão profunda com Deus. E é isso que você pode ter. Temer ao Senhor significa também ter intimidade com Ele. No verso 15 ele diz: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. A imagem da rede aqui, não estou falando da rede de descanso que a gente deita e dorme. Não. Está falando daquela rede de armadilha, de cilada, de perigo oculto, sabe? E Davi está dizendo assim: olha, a minha segurança está em manter os meus olhos fixos no Senhor. Olhar para Deus é o antídoto contra as armadilhas do mundo. Uma boa ilustração é Pedro caminhando sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, não interessa o quanto o mar estava revolto, estava chacoalhando, estava batendo, tinha onda, não interessava. Enquanto os olhos dele estavam fixos em Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Cristo e olhou para o lado, e é isso que o texto nos diz, ele começou a afundar. Há um ponto de misericórdia nesse texto também. Repare no texto e pode ler depois. Quando ele começa a afundar, Jesus imediatamente estende a mão para puxá-lo de volta. Então, por mais que haja um deslize, se nós estivermos com os olhos fixos no Senhor, no momento de deslize, as mãos de Jesus estão lá para nos puxar de volta. Então, olhar para Deus não faz importar as armadilhas que o mundo está montando. Quando nós olhamos para Deus, não interessa se o inimigo montou a armadilha. Não interessa. Passamos por sobre elas. Não interessa se o mar está revolto. Eu caminho sobre as águas. Não interessa se tem uma imensidão de problemas. Eu caminho por eles. Porque meus olhos estão fixos no Senhor. E é isso que importa. A vida cristã é manter os olhos no Senhor. Ter a certeza de que não ficaremos presos nas redes do inimigo. Sabe? Nós temos perdão pelo nosso pecado, não pelos nossos méritos, não é isso, mas porque Deus é fiel, porque Deus escolheu nos perdoar, nos chamou para um propósito. O temor do Senhor traz sempre direção. O temor do Senhor traz descanso, mas também traz um legado, um propósito, algo que ultrapassa nós mesmos.
O temor do Senhor nos leva à intimidade da aliança. Resultado, podemos viver com os olhos fixos no Senhor, confiando que Ele nos livrará da rede do inimigo. Temor que nos aproxima. Quem teme ao Senhor não foge, mas corre para Ele e descansa na sua presença. Davi nos mostra que a chave da vida com Deus é unir arrependimento, temor e confiança. O perdão vem da misericórdia de Deus, a direção vem do temor do Senhor. E a segurança vem de manter os olhos fixos nele. Amém? Se essa palavra falou com você, você já sabe o que fazer. Compartilha, comenta, se inscreva, faz alguma coisa e nos ajuda com esse canal para ele crescer um pouco mais. Amém? Graças a Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.